Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da Lição dos Jovens. Olá a todos! Hoje, quarta-feira, 17 de setembro, a gente continua a nossa exploração, daqueles eventos intensos lá em Êxodo em torno do bezerro de ouro. Isso mesmo. Vamos focar hoje na reação de Moisés quando ele desce do monte, na intercessão dele, que é quase inacreditável, e o que essa história toda, tão antiga, ainda tem para dizer sobre idolatria hoje em dia. Um tema bem atual, apesar de antigo. Exato. E o material que a gente está usando vem do Guia de Estudo da Lição dos Jovens, que ajuda a gente a mergulhar nos detalhes, nas implicações dessa narrativa que é fundamental. Fundamental, sem dúvida. Ok, então, vamos desvendar isso aqui. A primeira coisa que, salta aos olhos é a reação do Moisés, imediata e, nossa, bem vigorosa, né? Sem dúvida. Tenta imaginar a cena, Moisés ficou 40 dias lá no alto do Sinai, falando com Deus, recebendo as tábuas da lei, a base de tudo. 40 dias. Pois é. Aí ele desce, devia estar exausto, mas carregando algo sagrado. E o que ele encontra? O povo numa festa totalmente fora de controle, adorando um bezerro de ouro que eles mesmos fizeram. Com ouro que trouxeram do Egito ainda por cima. Exatamente. A quebra de expectativa para ele, a traição. Nossa, deve ter sido devastador. E a resposta dele não foi nada hesitante. O texto diz que a ira de Moisés se acendeu. E como? Ele joga as tábuas no chão, quebra elas ali mesmo no pé do monte e depois vai direto no ídolo. Pega o bezerro, queima, moe até virar pó. Vira pó mesmo. Se bala toda a mistura com água e, pasme, força os israelitas a beberem aquilo. Uma atitude drástica, muito forte. Uma atitude carregada de simbolismo, Quando ele faz isso, reduz o ídolo a pó e manda eles beberem, ele está mostrando de um jeito muito visceral a total impotência daquilo. Ah, entendi. É como se dissesse, olha aqui, esse Deus que vocês estavam aclamando pode ser destruído, virar pó, ser bebido, não tem poder nenhum para salvar vocês, para proteger. Foi uma desconstrução literal e simbólica do ídolo. Faz sentido. E as consequências dessa rebelião toda foram bem sérias, O texto lá em Êxodo 32 mostra que teve uma divisão clara. Sim, sim. Aqueles que se arrependeram, que viram o erro, foram, de certa forma, poupados naquele momento, mas para quem insistiu na rebelião, na tal da apostasia... Que é esse abandono consciente da fé, Da aliança com Deus. Isso, para esses o fim foi trágico. Exato. O versículo 25 fala que o povo estava desenfreado, perdeu o controle, uma rebelião aberta mesmo. Aí Moisés chama, quem é do Senhor vem a mim. E os levitas se apresentam. Os levitas. E recebem aquela ordem terrível, mas que naquele contexto de juízo divino parecia necessária, De passar pelo acampamento e executar os líderes, os mais teimosos naquela idolatria. Quantos morreram? O relato fala em cerca de 3.000 homens naquele dia. É um lembrete bem sombrio da seriedade da aliança para eles. Nossa, é pesado mesmo. Um juízo dentro do próprio povo de Deus. Mas olha que interessante. Logo depois dessa demonstração de força, de juízo, a gente vê outra face do Moisés. Impressionante, A do intercessor. Ele não desiste do povo, apesar de tudo. É um dos pontos mais altos do caráter dele, da liderança dele. Ele sobe um monte de novo, vai lá diante de Deus e, reconhecendo o tamanho do pecado do povo, ele diz, este povo cometeu grande pecado. Ele faz um apelo que é, de arrepiar. Está lá em Êxodo 32, versículos 31 e 32. Quais são as palavras exatas? Me lembra aí. Ele fala assim, agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Risca-me do teu livro. É de uma profundidade, ele está se oferecendo para ser apagado do livro da vida, sabe? Aquele registro de quem pertence a Deus, quem tem a promessa da vida eterna. Ele prefere perder o próprio destino eterno a ver o povo ser destruído. Gente, é quase inconcebível pensar nesse nível de sacrifício, colocar o bem do povo acima da própria salvação. Isso muda um pouco a imagem do Moisés que a gente tem, do legislador, do juiz. Com certeza, mostra um coração pastoral gigantesco. E essa disposição toda para se sacrificar
faz dele uma figura que aponta para Cristo, né? Ah, sim. Ele prefigura o Messias, que seria o intercessor perfeito e o substituto pelos nossos pecados. Essa ideia de dar a vida pelo outro tá ali, muito clara. Mas tem uma diferença importante, né? Moisés se oferece, mas ele poderia mesmo tomar o lugar do povo no sentido de pagar pelo pecado deles? Essa é uma distinção teológica chave. Moisés, com toda a fé e proximidade de Deus que ele tinha, ainda era um ser humano, pecador como qualquer um do povo, né? Certo. Ele não tinha a natureza sem pecado para ser um sacrifício que substituísse os outros diante da justiça divina. A oferta dele foi um ato de amor extremo, de solidariedade, mas não podia ter o mesmo efeito que o sacrifício de Cristo, o Filho de Deus, perfeito. Entendi. A atitude do Moisés foi uma sombra do que viria com Jesus. Exatamente. O coração, a intenção estavam lá, apontando para o sacrifício maior, mas a natureza diferente. E qual foi o resultado, na prática, dessa intercessão tão apaixonada de Moisés? Deus aceitou riscar ele do livro? Deus não aceita a substituição nesses termos. Ele responde que vai riscar do livro quem pecou contra ele. Ah, bom. Mas a intercessão do Moisés, apelando para a reputação de Deus, para as promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó, isso tem um efeito poderoso. Deus decide não destruir a nação inteira como ele tinha considerado lá no versículo 10. Ufa! O povo como um todo é poupado. Isso permite que a aliança continue, que as promessas sigam adiante, apesar da punição que caiu sobre os mais rebeldes. A intercessão dele foi vital para preservar o futuro de Israel e o plano de Deus que passava por eles. Isso faz a gente pensar sobre a gravidade desse pecado específico, porque o bezerro de ouro foi algo tão catastrófico a ponto de Deus pensar em consumir o povo e começar tudo de novo só com Moisés. O que tinha de tão terrível ali? É uma pergunta central mesmo. Não era só fazer uma imagem, o que já quebrava um mandamento recém-entregue. Era o timing, sabe? E o significado. O momento, né? Exato. Eles tinham acabado de ver o poder de Deus de forma espetacular no Egito, no Mar Vermelho. Tinham ouvido a voz de Deus no Sinai, concordado com a aliança. Tudo que o Senhor falou, a gente vai fazer. Tinham acabado de prometer. E na primeira ausência do líder visível, eles regridem rápido, criam um ídolo e falam: "Estes são seus deuses, Israel, que tiraram você do Egito." É uma traição muito profunda. Rejeitaram o Deus verdadeiro que os libertou, trocaram por algo feito por eles mesmos, talvez para ter um Deus mais palpável, mais controlável, né? Como viam em outras nações. Foi uma quebra radical e quase imediata da aliança. E essa gravidade toda se reflete nas emoções, né? A gente falou da ira de Moisés, mas o texto também fala da ira de Deus. O próprio Moisés, intercedendo, pergunta: "Por que se acende o teu furor contra o teu povo?" Temos a ira divina e a ira humana juntas nesse episódio. Sim, e isso levanta aquela questão meio desconfortável, mas importante, que o material de estudo até sugere. Existe lugar para ira? Existe uma ira justa, apropriada? A gente tende a ver a ira sempre como algo ruim, pecado. Mas aqui temos Deus, que é amor, irado com a infidelidade. E temos Moisés, um líder conhecido por ser manso, irado com a apostasia do povo. É um ponto que dá o que pensar. Será que a ira em si não é má, mas depende da causa, da expressão? A ira de Deus parece ligada à santidade dele, à quebra da relação. A de Moisés parece vir de um zelo pela honra de Deus e pelo bem do povo que estava se perdendo. Exato. Mas como que a gente diferencia isso da raiva comum, destrutiva, que a gente vê todo dia? É uma linha tênue, né? E perigosa de analisar, sem dúvida. A Bíblia avisa muito sobre a ira humana sem controle. Sim, Efésios, Tiago. Isso. Mas talvez esse episódio sugira que existe sim uma indignação justa diante do pecado óbvio, da injustiça, da traição de valores essenciais. A questão não é só sentir a emoção, mas o que se faz com ela. A ira de Moisés levou ele a confrontar o pecado, destruir o ídolo e interceder. Não foi uma ira que o consumiu em vingança pessoal, sabe? Moveu ele para uma ação corretiva, restauradora, mesmo sendo dura.
Pensar sobre a ira divina e humana aqui nos força a ir além do simplesmente errado. E essa intensidade toda, incluindo a disposição do Moisés ao sacrifício, faz a gente pensar o que motiva um amor tão profundo assim. Que tipo de pessoa ou de causa inspira alguém a oferecer a própria vida, o próprio destino pelos outros? É uma pergunta sobre a natureza do amor altruísta, né? Do compromisso radical. A gente vê isso em pais por filhos, soldados por companheiros, mártires pela fé. No caso de Moisés, era um povo difícil, reclamão, rebelde. Bem difícil mesmo. Mas era o povo de Deus, o povo que ele tinha que cuidar. O amor dele por eles e o compromisso com a missão que Deus deu superou até o instinto de autopreservação eterna. É um vislumbre poderoso do tipo de amor sacrificial que Deus mesmo mostraria em Cristo. E essa história antiga do bezerro de ouro, mesmo parecendo tão distante, afinal, quem hoje adora estátua de ouro, né? Ela nos desafia a pensar na idolatria de um jeito mais atual, mais sutil. Exatamente. A idolatria não morreu com os ídolos de metal ou madeira, não. O profeta Ezequiel, séculos depois de Moisés, falou dos ídolos do coração. Ídolos do coração? Isso, lá em Ezequiel 14. A ideia é que a gente pode levantar ídolos dentro da gente, no nosso íntimo. E o que seriam exemplos disso hoje? Como identificar algo que talvez nem pareça um ídolo assim de cara? Olha, pode ser qualquer coisa que tome o lugar central que deveria ser de Deus na nossa vida. Qualquer coisa onde a gente coloca nossa segurança final, nossa identidade mais profunda, nossa maior devoção. Pode ser o sucesso na carreira, a busca por status, o acúmulo de bens, a dependência de um relacionamento, o poder, uma ideologia política, até nossa própria imagem, nosso conforto, nosso ego. O teste é: onde está a nossa confiança fundamental? O que define nosso valor? O que a gente adora de verdade, com nosso tempo, nossa energia, nossos recursos. Nossa, isso amplia muito o conceito, né? Não é sobre ter um emprego bom ou gostar de conforto, mas sobre o lugar que isso ocupa no coração, se vira o Deus que manda na nossa vida. Precisamente. E explorar outras passagens da Bíblia ajuda a entender isso melhor. Ezequiel 14, que a gente falou, trata dessa idolatria interna. Já 1 Reis 12 mostra como a idolatria pode virar algo institucional, usada por líderes para controle político, como Jeroboão fez com os bezerros em Dan e Betel. Para evitar que o povo fosse a Jerusalém, né? Exato. Mostra diferentes faces do mesmo problema: desviar a adoração e a lealdade do Deus verdadeiro. E da mesma forma, a atitude do Moisés de interceder, de se importar tanto com o povo, isso também tem ecos depois, né? Sim. Esse espírito de intercessão, de cuidado pastoral, é um fio que continua. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, expressa uma angústia muito parecida com a de Moisés. Ele diz que estaria disposto a ser separado de Cristo por amor aos irmãos israelitas. Nossa, forte também. E em 2 Coríntios 11, ele fala da preocupação diária que sentia por todas as igrejas. Mostra que esse nível de cuidado, de disposição ao sacrifício pelo bem espiritual do povo de Deus, continuou sendo uma marca da liderança piedosa. É interessante como esses temas, idolatria, intercessão, a seriedade da aliança, se conectam através da Bíblia toda. O material de estudo até sugere aquele exercício de criar um mapa mental, uma rede semântica, sobre a palavra #idolatria. É uma ótima sugestão para a gente internalizar o conceito. E talvez como um pensamento final para a gente levar, poderíamos nos basear nisso. A análise da idolatria vai muito além de um bezerro de ouro lá no deserto. Verdade. O desafio real para cada um de nós é dar uma pausa e perguntar com honestidade: o que, na minha vida hoje, talvez de forma sutil, está ocupando o lugar central que deveria ser de Deus? Quais são os meus ídolos do coração? Identificar esses ídolos é o primeiro passo para a gente realinhar nossas prioridades, nossos valores e, no fundo, nossa adoração e confiança. Onde a gente está realmente colocando nossa fé e esperança no dia a dia. Essa é a questão. Uma pergunta profunda e muito necessária para a gente encerrar nossa conversa de hoje. Fica a reflexão. Com certeza. Bom, por hoje é isso. Até amanhã, no próximo estudo. Até mais.
Até mais, pessoal.